Olha esse vídeo aqui. Daniel Lopes. Kiev ignora os pedidos dos Estados Unidos. Então quer dizer que a Ucrânia não ouviu os Estados Unidos? Então vamos ver o que o Daniel Lopes está falando pra gente. Kiev faz uma incursão surpresa e agita Washington. Por que o título da matéria é assim? Kiev faz uma incursão surpresa no território de Moscou e agita Washington. Por que Washington ficou agitado? Porque eles não avisaram Washington que eles iriam fazer isso. Por que eles não avisaram? Porque já tem um tempo que Washington está pedindo para Kiev não fazer esse tipo de coisa. Não fazer ofensivas diretamente contra o território de Moscou. Aí você fala assim, mas gente, se os Estados Unidos estão apoiando Kiev, por que eles estão pedindo para Kiev não fazer ofensivas diretas contra Moscou? Sabe por quê? Porque muitas dessas ofensivas que Kiev tem feito são contra as refinarias de petróleo lá no território do Putin. E se o país do Putin fica com a capacidade de produção de petróleo menor, isso significa menos petróleo circulando no mundo. Menos petróleo circulando no mundo, o preço do petróleo aumenta. O preço do petróleo aumenta a gasolina nos Estados Unidos e o povo fica muito chateado com quem está no poder. E quem está no poder ainda é o Biden e a Harris, ok? Então já tinha muito tempo que os Estados Unidos estavam pedindo para Kiev parar de destruir as refinarias lá no território de Moscou. Só que aí, por incrível que pareça, o chanceler, o responsável pelas relações exteriores de Kiev, sabe o que ele disse para os Estados Unidos? Eu só vou parar de destruir as refinarias do Putin se vocês mandarem mais dinheiro pra gente. Você acredita que o cara falou isso? O cara falou isso para os Estados Unidos. O cara falou, só vou parar. Muito bom, cara, o jeito do Daniel, né, cara? Parece que é um tio no boteco ali te contando uma história que tu entende, né, cara? A diferença, cara, dois caras, assim, conceituados, respeitados na internet, né? Tem nome, um canal importante. Professor Roque e Daniel Lopes. Mas tu vê o Daniel Lopes? Não, o Pudim. Cara, muito bom. Mas o que o Daniel falou até aqui é o seguinte, cara. O interesse, cara, o Washington, né, os Estados Unidos, também não quer incomodar muito a Rússia, porque vai mexer na economia, vai mexer no termômetro ali, né, que tá falando das refinarias. E é ano eleitoral, pô. Do jeito que tá administrado. Então, calma aí, vamos manter isso. Primeiro eu ganho a eleição, depois a gente atua. Só que a Ucrânia quer mais dinheiro, porque ela tem que sobreviver e precisa do apoio, né? Então, seguindo aquele raciocínio que você que assistiu o vídeo do professor Roque, né, tá muito mais fácil para a Ucrânia barganhar com os Estados Unidos do que barganhar com o Putin, pô, porque o interesse que a Ucrânia tomou, a área de interesse para a Rússia é irrelevante, pô. É irrelevante. E certamente... Comparado ao que a Ucrânia avançou, né? O que a Rússia avançou. Que a Rússia avançou. Certamente, cara, o Putin e o exército russo, olha aquilo ali, questão de tempo, eles vão lá e vão expulsar os ucranianos de lá. E se não expulsar, não vão permitir que eles avancem mais. Aí eles vão ter um grão de arroz contra o resto. Vamos ver. De destruir as refinarias lá de Moscou se vocês me derem mais dinheiro. Olha o nível da parada. E aí o que aconteceu? Os Estados Unidos deram mais dinheiro e os caras de Kiev continuaram destruindo as refinarias lá de Moscou. Então assim, o negócio está perdendo o controle. Os Estados Unidos que estão utilizando Kiev como ali um instrumento de um conflito por procuração, que é quando você dá uma procuração para um cara fazer um conflito por você, parece que os Estados Unidos agora perderam o controle da parada. O negócio agora virou terra de ninguém total. Por quê? Porque além de Kiev continuar destruindo as refinarias lá de Moscou, prejudicando os Estados Unidos por causa do preço do petróleo, agora eles fizeram uma incursão para dentro do território lá do Putin e deram um prejuízo enorme. Em vez de agora o pessoal de Moscou entrar no país vizinho, agora é Kiev que está entrando no país deles. Tá? Fizeram uma incursão ali na região de Kursk nessa terça-feira, causando ali caos total entre os moradores da cidade, levando a e fazendo com que Moscou tenha que enviar reforços. Os Estados Unidos teriam sido pegos de surpresa por essa informação, né? E mais uma vez, obviamente, o Putin falou que eles ultrapassaram a última linha. Agora já era, né? O Putin está falando isso, agora já era. Se vocês fizeram essa incursão no meu país, agora já era, tá dizendo o Putin. Por isso que eu tô falando que isso aqui vai dar uma M, ok? Vai dar uma M grande isso aqui. Porque agora os caras estão partindo para cima do Putin, você acredita nisso? Os caras estão partindo para cima do Putin. Inverteu o processo. Todo dia é uma guerra, né, cara, pro Daniel Lopes, né?
Todo dia é uma nova guerra. Mas isso que ele tá falando é interessante, porque o Putin fala, ó, se entrar aqui, vou mudar o tom, né? E mudar o tom é bomba nuclear. Porém, falar é uma coisa, né? Fazer é outra. Tem mais um vídeo aqui que vai completar esse raciocínio, que é do canal Hoje no Mundo Militar. Então vamos ver. Se a Rússia for invadida, nossa resposta será nuclear. Porque essa ameaça deve ser levada a sério. Então vamos assistir. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a invasão ucraniana do Oblast russo de Kursk e do porquê a ameaça russa de emprego de armas nucleares deve ser levado muito a sério. Neste domingo, 11 de agosto, a invasão ucraniana do Oblast de Kursk entrou no seu 6º dia. Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, não é a primeira vez em que forças ucranianas invadem a Rússia, com outras 3 incursões ocorrendo desde o início da invasão russa, direcionadas contra Briansk e Belgorod. No entanto, a incursão que está decorrendo agora em Kursk tem características muito distintas, começando pelas forças envolvidas no assalto. Nas 3 incursões anteriores, a força de ataque era composta, na sua maioria, por russos anti-Putin, organizados em unidades semi-autônomas, como a Legião Liberdade da Rússia e o Corpo de Voluntários Russos. Entre 2023 e o início de 2024, esses e outros grupos formados por russos, chechenos, georgianos e poloneses, equipados, armados e muito provavelmente assessorados pelos ucranianos, lançaram pequenos e breves assaltos que, regra geral, não se estenderam por mais do que alguns poucos dias, com pouco ou nenhum resultado estratégico duradouro. Basicamente, o objetivo daqueles assaltos foi o de irritar os russos, obrigando-os a desviar para aquelas regiões recursos e tropas que estavam destacados em outros setores da linha de frente. Mas no assalto ucraniano contra Kursk, que foi lançado na passada terça-feira, 5 de agosto, há algumas diferenças importantes, começando justamente pelas forças envolvidas no ataque. Pelas imagens, sabemos que há unidades compostas por estrangeiros, como georgianos, poloneses e inclusive russos. Mas, ao menos pela observação das imagens e vídeos, não parecem ser a maioria, indicando que, bem ao contrário do que aconteceu nas 3 incursões anteriores, a atual contra Kursk está sendo liderada por unidades ucranianas, armadas e equipadas com armas e veículos ocidentais avançados, como o Stryker norte-americano. Outro detalhe que diferencia esse assalto dos outros anteriores é a duração, com o ataque atual completando 6 dias neste domingo, 11 de agosto, bem como a dificuldade da Rússia em expulsar as forças ucranianas que entraram em Kursk. Nos 3 assaltos anteriores, ao 6º dia, as forças de invasão já tinham recuado ou estavam em vias de recuar, com a Rússia sempre demonstrando muita agilidade e força na resposta. No entanto, aquilo que estamos vendo agora em Kursk são colunas russas de reforço sendo atacadas e destruídas, com mais de 100 de soldados russos tendo já se rendido, e com a força ucraniana consolidando seus ganhos em algumas aldeias próximas da fronteira. Isso então significa que o objetivo da Ucrânia com esse assalto contra Kursk é mesmo de conquistar território russo? Muito provavelmente não, até porque é sempre importante lembrar que a Ucrânia, neste momento, não tem capacidade operacional para invadir e defender conquistas territoriais dentro da Rússia, quando a sua maior preocupação é uma invasão que se estende por quase 1.200 quilômetros de frentes ativas no interior da Ucrânia. A razão para a invasão de Kursk muito provavelmente é a mesma que levou às 3 incursões anteriores em Briansk e Belgorod: irritar a Rússia e obrigar Putin a enfraquecer outros setores, retirando forças e enviando-as para conter essa invasão. Quando observamos o mapa, vemos que a incursão em Kursk é bastante próxima da frente aberta pela Rússia no norte de Kharkiv, o que significa que um dos seus objetivos parece ser atrair para Kursk uma parte das forças russas que neste momento estão invadindo o norte de Kharkiv, o que daria a Kiev ao menos uma chance maior para extinguir aquela frente. Mas, mesmo sem o objetivo de anexar territórios, a Rússia está com claras dificuldades para expulsar os ucranianos, fazendo ganhar força uma antiga e já bem habitual ameaça russa: o emprego de armas nucleares. Como eu disse em outros vídeos aqui no canal, a Rússia, assim como outras grandes potências nucleares como Estados Unidos e China, possui uma política bem clara e restritiva de emprego de armas nucleares, com a Constituição russa permitindo o uso desse tipo de arma apenas em 2 situações: em resposta a um ataque nuclear ou para impedir um ataque convencional com o potencial de colocar em risco a integridade territorial da Rússia. Portanto, uma invasão como essa que a Ucrânia está realizando agora, se representar um risco real para a integridade territorial russa, pode servir como justificativa para um ataque nuclear contra o invasor, que neste caso é a Ucrânia. Como eu disse, o objetivo da Ucrânia não é o de anexar territórios dentro da Rússia.
A Ucrânia não tem capacidade operacional para invadir e defender novas conquistas territoriais, quando a sua maior preocupação agora... Quem tava me chamando de Rousseff aí, ó, não sou eu que tô falando, é o, ó, hoje no mundo militar, né? Pô, mano, Val, tu percebeu quando falou 1.200 quilômetros, cara, o território? 1.200 quilômetros. Daqui no Rio. Nós que estamos aqui em Brasília, vocês têm noção, daqui pro Rio, isso tudo já tem, o russo já avançou para dentro da Ucrânia. Bastante. Aí tu vê aqui, ó, essa região, ó, quer ver? A região aonde... unidades compostas por estrangeiros, como georgianos, poloneses e inclusive russos. Mas, ao menos pela observação das imagens e vídeos avançados, como o Striker norte-americano. Muita agilidade e força na resposta. A região aonde a Ucrânia foi. Só mato, cara. Não, o que tem de interesse estratégico aqui, interesse vital para a Rússia? Para a Rússia sair de um interesse mais importante e vir para cá? Para acionar a Constituição numa bomba nuclear? Vamos, deixa eu voltar para o aquilo que estamos vendo agora em Kursk é expulsar um invasor do seu território. A Rússia sabe disso, e Putin está bem consciente de que o propósito da Ucrânia é apenas o de obrigá-lo a desviar recursos de outras frentes. No entanto, essa invasão ucraniana, se não for rapidamente contida e neutralizada, poderá servir para reforçar ainda mais as ameaças nucleares russas contra a Ucrânia. Uma arma nuclear, mesmo as táticas de muito baixo poder de destruição, são milhares de vezes mais poderosas do que a maior e mais letal bomba convencional que a Rússia já usou nesta guerra. O que significa que apenas um punhado de bombas nucleares táticas é capaz de destruir todas as bases e depósitos ucranianos cujas localizações são conhecidas. Se usadas de forma coordenada e eficaz, em menos de uma hora, Putin é capaz de destruir grande parte da capacidade ucraniana. Mas, para fazer isso, ele precisa de um motivo muito forte, com a invasão ucraniana de Kursk podendo servir como a justificativa que tanto procura. Putin sabe que, ao fazer isso, ele perderá grande parte dos poucos aliados que tem, restando apenas os mais fanáticos, como é o caso do Irã, o ditador fantoche da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e, é claro, a Coreia do Norte, de Kim Jong-un. Mas a China, de Xi Jinping, que tem interesses comerciais gigantescos nos Estados Unidos, já deixou claro que não aceitará o emprego de armas nucleares na Ucrânia. Portanto, Putin sabe que para usar essas armas, terá de ser em uma ação muito bem justificada e contra alvos realmente... Cara, as imagens já são top, né? Não deixa, mano. Isso aqui parece o próprio Capeta, né, mano? Fundo vermelho e tal, cara em preto e branco. Aí quando mostra o cara da Coreia do Norte sorrindo assim, né? É muito bom, cara. Edição faz maior diferença. Vai. Valiosos. Seria um ataque com repercussões ainda mais negativas para a Rússia a nível internacional, mas com o potencial de abrir as portas para uma rápida e decisiva vitória naquela guerra. Por isso, a ameaça russa de uso de armas nucleares está ganhando ainda mais força desde o início da invasão ucraniana de Kursk. Uma ameaça que, por tudo aquilo que pode oferecer a Rússia, não pode ser ignorada. Muito bom. Resumindo aí, cara, de fato, a Ucrânia foi lá, pegou um território, mas esse território é importante. O fato de ter invadido o território da Rússia tem um dispositivo para que use uma arma nuclear tática, só que isso aí teria consequência. Então, o que o Putin vai fazer? Provavelmente, ele tem tudo para deixar, né, a Ucrânia lá, não muda muito, não muda nada, ele vai cercar e já os caras vão sair. Igual da outras vezes, entraram e saíram. Ele vai deslocar uma área que tem interesse mais estratégico para lá? Se deslocar, não vai, nada que vai prejudicar o outro canto. E segundo, ele não vai chamar um conflito desse nuclear, brigar com a China por causa de um negócio que não vale nada para ele, pô. Simples assim. Bom, simples assim, né? Falou agora o especialista do negócio. Não, mas com tudo que nós vimos aqui de vídeo, acho que dá para entender, né? Tá claro isso, né? A arma mais fraca da Rússia nuclear já resolve todos os problemas da arma mais forte da Ucrânia. Só por aí tu entende, né? Agora, ele não vai fazer porque precisa incomodar ele de uma forma realmente tal.
A Ucrânia sabe disso, não sabe? Por isso que talvez ela tenha utilizado de Ela vai incomodar? invadir somente aquele território ali que não é significante, né? Então Talvez. pronto. É. Bom, é isso.